Bons amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Digo para você que é uma satisfação imensa chegarmos a esse ponto da revista que estamos estudando. Penúltima carta, aliás, penúltimo estudo, prega a palavra, e nós estamos baseados em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 3. Que texto maravilhoso. Eu vou fazer a leitura do texto todo, que é pequeno, e dá para fazermos isso. Caso raro nessa revista, não é? Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Bênção de Deus. Pregue a palavra. As lições diárias, a revista, a leitura diária, nós vemos em Gênesis Deus pregando para Moisés. Depois nós vemos Salmo 19, Davi pregando. Aí depois você vai ver Jonas pregando. Se você seguir aí, você vai ver Mateus e Marcos, os dois evangelhos, registrando Jesus pregando. Marcos vai falar, ide por todo mundo, pregar o evangelho, e Jesus também vai estar registrado aqui em Mateus, nesse texto, a ceifa e os ceifeiros. Ou seja, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aí você vai para os apóstolos, em Atos capítulo 4, versos 23 e 31, que eles dizem, é justo não pregar? É justo obedecer mais aos homens ou a Deus do que a Deus? É a pergunta que eles fazem no texto. E por último, nós vamos ter 1 Coríntios 1, verso 18 a 25, que Paulo vai dizer por carta à igreja em Coríntios que a pregação ela é a loucura para os que perecem. Mas para os que são salvos não, ela é sabedoria. Queridos, pregar a palavra é algo fundamental. Eu e você, todo cristão precisa pregar a palavra. Não porque Deus precise que nós venhamos a fazer isso, mas porque Ele nos deu esse rico privilégio. Prega-se a palavra em todo tempo, com toda a atitude de vida, como abundantemente é dito entre nas pessoas da nossa igreja, pessoas onde existem igrejas equilibradas, onde a palavra de Deus realmente é estudada com uma certa profundidade. O tempo aqui é curto, não dá para se alongar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se prega não só com a boca, falando, com discursos do púlpito de uma igreja. Você prega também com a tua própria vida, com jeito de comprar, de vender, de tratar seu vizinho, de conversar com as pessoas, de se exercitar, de estudar, tudo em todo tempo você deve pregar, e essa é a pregação mais eficiente que tem, e não deixando de lado, isso não é um ato excludente, você não tem como excluir da sua vida também a necessidade de vez em quando falar sobre aquilo que Deus tem feito e de vez em quando falar das mensagens que o Senhor tem colocado no teu coração, porque Bíblia não é para ficar em instante, ela é para ler e ela é para que nós tenhamos firmeza para pregar, com o auxílio ou sobre a direção, melhor dizendo, do Espírito Santo e debaixo da misericórdia de Deus por causa do nome de Jesus. Tá? Primeiro ponto vai falar a seriedade da pregação. O autor usa o primeiro versículo para falar disso, tá? Ele está baseado nisso, e aí ele vai falar que trata-se de uma afirmação solene que tem como objetivo chamar a atenção de Timóteo para a seriedade da pregação. E eu digo, a nossa também. Conjuro-te. Ele começa assim no primeiro versículo, tá? A incumbência de pregar foi dada e recebida diante de Deus e de Jesus Cristo. Todos nós, como eu disse aqui no próprio texto de Marcos, capítulo 16, verso 14 a 20, que o autor coloca como proposta de estudo semanal, é o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, no verso 16. Isso é uma incumbência minha e sua. Isso não é só para pastor, para evangelista ou para outros irmãos que têm algum cargo dentro da igreja, é para todo mundo. É evidente que cada um tem um dom. Deus tem vários dons para nós, mas acreditem, todo dom que o Senhor dá é para que as pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Você ora por alguém, então
Você ora por alguém? Isso, eu oro pelas pessoas. Eu tenho esse dom de orar pelas pessoas. Então você ora, mas você também deve falar do amor de Cristo para essas pessoas. Você deve levar essas pessoas ao culto. Você deve mostrar para elas, ainda que seja auxiliado por alguém que sabe mais do que você, sobre Cristo. Tá? É necessário que tenha isso. Responsabilidade de prestar contas, né? Ele fala que haverá um julgamento final e prestaremos contas do nosso serviço naquilo que ensinamos ou pregamos. A negligência ela não é bem vista, queridos. Nunca por Deus. E nem nos seus filhos. Nós precisamos de ter a certeza de que o que nós fazemos aqui como servos do Senhor realmente é algo que o Senhor está a observar o que nós fazemos. E tem um dia que nós prestaremos contas do tempo que nós perdemos aqui na Terra. Fico imaginando quanto tempo às vezes perdemos em outras situações, em detrimento, ou melhor, deixando de lado, negligenciando o estudo da palavra, a busca, a oração por alguém para se converter, o cuidar de alguém que se converteu novo, e assim nós andamos, tá? O último ponto que ele coloca nesse tópico aqui é a participação no reino futuro de Jesus, né? Ele diz assim, aqui usando 1 Coríntios 3, verso 10, né? O fundamento, cuidado como que nós estamos construindo sobre o fundamento. Tem gente aí colocando outros fundamentos, né? Ele diz assim, olha, diante dessa tríplice certeza, não podemos brincar com a pregação do Evangelho. Boa, seriedade aqui, é compromisso que só tem aquele que é chamado e aquele que nasceu de novo. É esse compromisso. Tem gente fazendo piada, às vezes, com a palavra de Deus, e para o nosso espanto, nos tempos atuais, nós temos tido pessoas que se dizem cristãos, evangélicos, e fazem piadas. E agora nós estamos em um período de tanta carência nessa área que, dependendo do que você vê pessoas usando palavras torpes, alguns usando até mesmo palavrões e alguns usando palavras de nível muito baixo, porque parece que estão brincando, parece que não estão levando muito a sério a pregação do Evangelho. Então, muito cuidado com isso, tá? Cuidado com as brincadeiras em relação a isso. Prega a palavra com seriedade, porque esse chamado é para todo cristão. Segundo ponto aqui que ele diz, a ordem para pregar. Está baseado no versículo 2, né? Ele vai falar, a ordem é prega a palavra. Por quê? Porque isso é algo que só pode fazer quem já conheceu, quem já foi alcançado pela palavra. Irmãos queridos, existe uma carência hoje da pregação verdadeira do Evangelho. Você até tem pregação do Evangelho na nossa geração. E eu louvo ao Senhor por isso. Não quero aqui, de maneira nenhuma, colocar nossa igreja e os pregadores de nossa igreja, ou a mim, ou a qualquer outra pessoa, como alguém que está fazendo isso exclusivamente. Não é isso. Existem muitas outras igrejas, pastores e grupos evangelísticos que fazem isso com muita eficiência. Mas nós corremos o risco, como nesse período agora e durante essa semana, nós fomos atingidos por um debate que traz alerta para nós, falando sobre o evangelho inclusivo, que é um veneno, que é algo que coloca pessoas para dentro da igreja sem que tenha havido uma transformação de vidas. Então você imagine só o que é isso. Pessoas que você não está falando de se preparar pessoas, de pregar o evangelho, de confrontar a vida de pecado através da palavra. Nós estamos falando de aceitar os pecados e incluí-los na comunhão da igreja, o que é algo extremamente diferente. É um abismo de diferença, queridos, tá bom? Então a ordem é prega a palavra, mas cuidado, pregue de maneira saudável. Por isso que você tem que parar para aprender. Por isso que você tem sim que participar da escola bíblica dominical, dos estudos de quinta-feira. E não só do culto de domingo. Culto de domingo à noite, queridos, em todas as igrejas, na maioria delas, sérias, são cultos evangelísticos, tá? Ele fala tempo e fora de tempo. Eu quero dar uma nota que sempre amo dar nesse sentido, com esse versículo. Ele diz a tempo e fora de tempo. Cuidado com a interpretação errada desse texto, tá?
porque isso tem mais a ver com quem prega do que com quem está ouvindo, tá? Porque o texto mesmo vai falar o termo aqui em grego, né? O epistemi, ele diz assim, esteja preparado. Então isso tem mais a ver com quem está pregando do que propriamente com quem está ouvindo. Então eu digo o seguinte, não é... Tem gente que pega isso ao pé da letra e durante, exemplo disso, o período de trabalho que ele deveria estar ali dando um bom exemplo como um bom trabalhador cristão, ele está na empresa com a Bíblia na mão pregando para alguém. Isso está errado. Eu digo isso por quê? Porque ele está sendo pago para fazer uma outra coisa, não para pregar. Mas eu digo, ele durante o trabalho dele, ele não pode dar um excelente testemunho como cristão? Se ele tem a oportunidade de falar, ele não pode, já que ele estuda a palavra de Deus e que ele tem amor, falar do amor de Cristo durante o período que ele está trabalhando? Ele não tem um horário de almoço? Ele não tem outras horas aonde ele pode fazer isso? Tem. Então, há tempo fora de tempo, tem mais a ver com quem prega do que com quem escuta. Então, que sejamos, né, convenientes nisso e que tenhamos o perfeito equilíbrio nessas coisas, né? E aqui ele fala sobre o método, ou seja, qual é o objetivo, o método, o que ele usa para isso, né? Ele trabalha na área de correção, de repreensão e de exortação. Essas três, porque elas são completas. É preciso que haja correção. Realmente, como nós falamos, o Evangelho, eu digo que nesse sentido ele é excludente, porque ele acaba fazendo uma divisão. Existem pessoas que não suportam, como o próprio texto vai falar daqui à frente. Então o Evangelho ele exclui, você me fala, pastor, falou bobagem, o Evangelho não é excludente, ele inclui. Eu concordo com você, mas depende do ponto de vista que você tem. Porque ele inclui pessoas que nasceram de novo. E ele prega insistentemente para aqueles que ainda não nasceram. Mas Jesus mesmo diz lá em Mateus capítulo 24 que haverá um dia que haverá uma separação. Nada mais excludente do que isso. É Cristo falando e ele revela isso. E Apocalipse vai falar disso também. Ele revela que um dia ele separará, ele apartará os homens em dois grupos. E tem um grupo desse, uma parte dentro desse grupo que será excluído, olha só, que falará o seguinte, Senhor, mas em teu nome, aí ele dirá abertamente, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então isso é altamente excludente. Por isso que o Evangelho, ele realmente corrige, ele repreende, tá? Ele repreende, tem coisas que ele vai repreender, ele vai, sabe, abominável a ele vai tirar isso da nossa vida e também ele vai exortar. E aqui a palavra exortação, eu quero aproveitar mais essa oportunidade que o autor nos dá aqui para falar. Exortação significa consolar, encorajar. Uma das definições mais simples e objetivas da pregação é aquela de Phillips Brooks. A pregação é a comunicação da verdade divina por um homem aos homens com o fim de os persuadir. Isso é simples, não é verdade? Então, é essa exortação, esse incentivo a que a gente ande de maneira mais correta, tá? E uma atitude também que ele coloca ainda dentro disso aqui, com toda a longanimidade e doutrina. Quer dizer, longanimidade, ele está falando de paciência. Ele fala de paciência. Seja longânimo, carinhoso, não agressivo. Longanimidade, com paciência, sabe? Insistindo, tendo o senso real da oportunidade que se abre. Lembra de Filipe no caminho ali do deserto? Que coisa mais linda, queridos. Que senso de oportunidade. Do lado de fora da carroça, ao lado daquela carroça correndo, esse homem diz, entendes tu o que leis? O que ele podia? Ele podia pular dentro da carroça? Não, ele não podia. Ele seria provavelmente abatido ali pelos homens que acompanhavam aquele nobre homem da Etiópia. Mas ele poderia perguntar, ele fez o que ele pôde. E aí, quando ele entra ali a pedido do próprio ministro, e ele senta, ele começa a falar, porque a pergunta é muito boa. Aquele homem pergunta, e o profeta Isaías fala disso aí, dele mesmo ou de outro? E dali ele começa a falar de Jesus. Filipe aproveitou muito bem a sua oportunidade. É o senso de oportunidade. Né? Devemos ser longânimos, devemos ter paciência e esperar o tempo certo, tá bom? Mas enquanto nós esperamos o tempo certo, vivamos de maneira coerente. Isso, para mim, é segredo, tá? E também com doutrina, né? Com toda a longanimidade. Doutrina, porque a doutrina ela tem que fazer parte.
porque é a doutrina que corrige, é a doutrina bíblica, é o conhecimento da palavra. Ela corrige e nós sempre veremos. O autor ele faz uma citação de C.H. Spurgeon, né? Charles Haddon Spurgeon. Ele diz assim: a antiga verdade que Calvino, Agostinho e os apóstolos Paulo pregaram é a verdade que eu devo pregar hoje. Ao contrário, deixaria de ser fiel à minha consciência, ao meu Deus. Não posso remodelar a verdade. Desconheço tal coisa como lapidar uma doutrina bíblica. Olha só. O evangelho de John Knox é o meu evangelho. Aquilo que ele trovejou por toda a Escócia precisa trovejar novamente por toda a Inglaterra. E nós podemos dizer, e precisa trovejar por todo o Brasil. Sem invenção, sem distorção. O evangelho muitas vezes ele parece duro, e muitas vezes ele assim o é, porque nós precisamos desse tratamento. Nós precisamos de ser corrigidos. E isso não quer dizer que vamos ser antipáticos e nem muito menos que seremos mal educados, mas quer dizer que seremos bíblicos. O autor aqui, ele cita Charles Spurgeon e ele diz aqui é algo maravilhoso. Eu não posso, remodelar a verdade. Nós também não podemos. Bíblia é Bíblia. Chegamos ao nosso terceiro tópico, que vai falar sobre os motivos para a pregação. Nos motivos para a pregação, ele começa com uma pergunta. Por que Timóteo devia continuar pregando a palavra? A pergunta é a seguinte: por que você e eu precisamos continuar pregando a palavra? Por que eu posso falar com você que você realmente precisa continuar pregando a palavra? Porque a resposta ele dá aqui. Por causa dos tempos difíceis. Os tempos são difíceis porque as pessoas são complicadas e difíceis. Duas constatações que Paulo faz nessa oportunidade. Vamos ver quais são e ver se aplicam a nós, porque a pergunta continua. Por que você precisa continuar pregando a palavra de Deus? Porque os tempos são difíceis. Eu pergunto para você, você acha realmente que os tempos hoje são difíceis? Então pregue a palavra, porque essa é a solução para a vida dos homens, tá? Primeiro ponto que ele coloca, as pessoas rejeitarão a sã doutrina. Parece uma contrariedade, porque observem só, nós estamos falando que nós devemos continuar pregando a palavra, e aqui o autor está dando uma certeza que para mim é muito coerente, que é a seguinte: as pessoas rejeitarão a sã doutrina. Isso acontece hoje, queridos. Ele diz assim: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá um tempo, e esse tempo já chegou. Há uma rejeição consciente, atenção, e intencional do Evangelho de Cristo, dentro da própria igreja, aí entre aspas. Muitos apostataram da fé, muitos querem sinais e milagres, outros buscam sabedoria e ensino, humanistas nas igrejas. O Evangelho da Cruz é rejeitado, as doutrinas da graça são ridicularizadas e a ética é relativizada, né? Quer dizer, ela está sendo colocada relativizada, não como algo soberano, como algo absoluto, é algo relativizado. Então, esse tipo de evangelho é um evangelho que não presta. Mas esse evangelho atrai pessoas que não se converteram, tá? Existem muitas pessoas que elas estão indo a um lugar por causa do som, não que o som seja errado, por causa do ambiente, não que o ambiente seja errado, por causa da qualidade da música, não que a qualidade da música tem que ser ruim, não é isso. Eles estão, às vezes, recebendo mensagens que são mensagens humanistas, que são mensagens que têm o homem como centro e não Cristo. São mensagens que não confrontam a vida errada, que acarinham as pessoas que se envolvem. Não, eu não estou falando que elas se dedicam, que elas estão comprometidas, mas que se envolvem com alguma coisa. Quando alguns lugares desses que têm uma pregação sobre prosperidade e a ênfase está totalmente voltada a dinheiro e não a outras coisas, não a uma mudança de vida. Porque nesses lugares, se o alvo é dinheiro, então se você está dando uma boa oferta, você pode continuar vivendo do jeito que você vive. E é muito grave isso, irmãos, é gravíssimo, tá? Porque as pessoas estão realmente rejeitando a sã doutrina.
Quando você fala disso, eu agora, durante essa semana, tive uma experiência interessante, ouvi, não pude debater, até mesmo porque não era eu que estava conversando com essa pessoa, mas eu conheço uma pessoa, conheço não, né? Eu ouvi uma pessoa falando sobre estar dentro da igreja e continuar fazendo coisas que são do mundo. E ela falava isso com a maior naturalidade. É assim que as coisas estão andando. Quer dizer, a pessoa está dentro da igreja, mas ela pode sim beber, não tem problema beber. Ela está na igreja, mas ela sim, ela pode sair, ir ao baile. Ela está dentro da igreja, mas ela pode sim ter uma vida de adultério, de falar palavrões, de viver, sabe? Ela não teve uma mudança completa dentro de si. Porque isso tudo que eu estou falando pode até ser coisas que não são centrais, mas eu digo o seguinte, elas são reflexos de novo nascimento. Aquele que nasce de novo, ele se aproxima das coisas de Deus e se afasta das coisas do mundo. E essas coisas do mundo, elas nos levam a nos afastar de Deus. Esse que é o perigo. Mas existe um grupo, que eu não classifico mais como igreja, que realmente tem esse tipo de pregação, voltada mais para o homem e menos para Deus. Voltada mais para o conforto do que para o confronto com a vida errada. Então, há de se pensar sobre isso, porque esse tempo já chegou, tá? Outro ponto, as pessoas se voltarão para os falsos mestres e seus ensinamentos, porque é mais encantador, tá? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O autor completa. Um processo tem uma sequência lógica: rejeição da sã doutrina, adoção do falso ensino. Duas causas para isso: cobiça interior e desejo por novidades humanas, e as consequências: rejeição da verdade divina e entrega aos mitos. Aqueles que rejeitam a Deus são entregues ao juízo de acreditarem em fábulas. A pessoa ela acaba sendo acarinhada pelos líderes, se voltam para os falsos mestres porque o tom de voz é diferente. E isso também influencia, tá? São lugares e são grupos que muitas vezes estão voltados muito mais para a percepção sensorial do ser humano, ou seja, a música, o ambiente, a iluminação. São todas essas técnicas que têm o seu devido valor, tá? Mas que com essas simples técnicas, a pessoa consegue falar o que ela quiser e levar a pessoa a não ser confrontada, porque o confronto me leva a uma atitude de mudança. E mudança dói, queridos. Mudança dói demais. O confronto me leva a uma atitude de mudança e a mudança dói. E a mudança, ela é mais eficaz porque ela faz com que eu passe a viver realmente em Cristo. Tem que nascer de novo. Tem que ouvir a palavra de Deus. O confronto virá, mas com a direção do Espírito Santo, seremos guiados ao sucesso. Todos os dias tem luta para cristão de verdade, tá? Todos os dias. Existe um evangelho que tem sido pregado, que não é evangelho, mas ainda existe muitos grupos, muitas igrejas, e elas fazem parte da grande igreja do Senhor. Elas são a noiva do Senhor, elas são o rebanho de Cristo. E esse grupo continua pregando o evangelho realmente que confronta o pecado, que não é um evangelho inclusivo, mas é um evangelho de amor, que acolhe quem se achega a ele. Eu não estou falando de um evangelho agressivo, torpe, ignorante, não, nós estamos falando de um evangelho doce, mas que confronta a vida de pecado, né? Eu gosto desse texto que ele cita aqui, de 2 Timóteo capítulo 4, né? Porque ele diz assim, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. Eles amontoam, quer dizer, as pessoas escolhem esses mestres, elas vão até eles, elas querem ser ensinadas por ele. E é por isso que, por muitas vezes, nós veremos lugares completamente lotados com uma mensagem que é uma mensagem rasa, sem nenhuma profundidade, que não toca naquilo que realmente deveria ser tocado na vida das pessoas. E aí nós começamos a ver a sociedade impregnada de pessoas que se dizem cristãos, mas que continuam vivendo da mesmíssima forma que viviam hoje. Isso é muito grave. Último ponto, a postura do pregador. Porque, diante de tudo isso, e finaliza bem para mim essa lição, eu digo o seguinte,
como que você tem que se portar, como que eu tenho que me portar diante desse quadro que é real no tempo que nós vivemos hoje. Como nos portarmos? O autor ele vai fechar, evidentemente, com o versículo 5. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Perfeito, né? Como Timóteo deve se comportar diante deste quadro? Pergunto, como você deve se comportar diante desse quadro em que nós vivemos agora? Qual deve ser a sua postura como pregador do evangelho? Paulo recomenda o texto que eu li agora. Tu, porém, ser sóbrio em tudo. E aí ele vai falar alguma coisa. Primeiro, sobriedade. Ele fala, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Quer dizer, é se manter equilibrado, é continuar tendo o tempero correto das coisas. É esse equilíbrio que, para algumas pessoas, é um extremismo. É um equilíbrio, quer dizer, você não está andando de braço dado com o pecado, mas você não rejeita as pessoas que estão vivendo debaixo desse pecado. Você continua falando do amor de Cristo para elas. Mas, ao mesmo tempo, você também não acolhe dentro da igreja o pecado, mas você acolhe as pessoas e instrui para que elas mudem de vida através do novo nascimento. Então, ser sóbrio em todas as coisas. Eu gosto desse todas as coisas porque não é só dentro da igreja que eu devo ser sóbrio. Tem que ser no convívio familiar, no convívio com os vizinhos, no convívio com a sociedade, no comércio, no trabalho, no ambiente estudantil, em todos os lugares, tá? Ser sóbrio em tudo. Outra coisa, suporta as aflições. Há um preço a ser pago, né? Pelos pregadores da sã doutrina. Sofremos perseguições e enfrentaremos tribulações por causa da pregação do Evangelho. E nem sempre, queridos, essas perseguições, essas aflições que as pessoas que pregam o Evangelho sofrem, nem sempre elas são tão abertas assim. Às vezes elas são meio vedadas, não é verdade? Mas algumas pessoas às vezes criticam por trás, sabe? Então não se preocupe. Uma coisa que não deve nos impressionar são os números, sabe? Continue pregando o Evangelho, porque quando você prega o Evangelho, quando você suporta as aflições da vida, as aflições de estar pregando o Evangelho e não estar fazendo outra coisa, Deus vai acrescentando pessoas à igreja. Mas isso não deve ser o nosso alvo. O nosso alvo deve ser pregue a palavra. Esse é o nosso objetivo. Como que se prega? Em que sentido? Sofrendo as aflições. Porque se esse mundo não te aflige, eu digo para você com toda certeza, tem algo errado em você. Se você não tem aflições diárias, alguma coisa está de errado. Você está conformado com esse mundo, né? Então, cuidado com isso, não se conforme com esse mundo. Você sofrer aflições é algo comum e eu digo que é uma indicação de saúde do cristão, tá? Realiza o trabalho evangelístico. Ponto importantíssimo nesse mês de setembro, que é o mês de missões de nossa igreja. Paulo encerra dizendo, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo tem um ministério, diaconia, para fazer. O verbo cumpre, o verbo cumprir, né, significa encher completamente, realizar plenamente, desempenhar bem, né, conclua o teu ministério, né, que é essa parte que eu estou falando. Faz o trabalho do evangelista, eu vou aqui refazer isso, tá? Realiza o trabalho e conclua o teu ministério. Esses dois estão interligados porque realiza o trabalho do evangelista, quer dizer, continua pregando a palavra de Deus. Faça isso. Eu e você, é a opção que nós temos. Você não vai adotar uma outra postura porque existe alguma coisa na moda no meio cristão agora, sabe? Um jeito diferente. Não, você continua pregando a palavra de Deus. O autor aqui no meio, né, ele fala assim, nós devemos pregar o antigo evangelho. Eu até mudei na minha revista que eu coloquei assim, nós devemos pregar o sempre novo evangelho. Porque o sempre novo evangelho ele é necessário. A palavra de Deus ela não fica velha. Ela não se renova a cada manhã, não, tá, querido? Ela é nova. Isso é muito diferente. Então, o que ele diz é isso, conclui o teu ministério. Que nós tenhamos a graça de concluir o ministério de pregação da palavra de Deus em nossas vidas. Em cada etapa, uma alma por uma. Você, durante a sua vida cristã, já cuidou de uma alma, você já ganhou uma pessoa para Cristo,
Você já conseguiu ajudar alguém em um discipulado na sua vida? Uma pessoa, pelo menos? Eu espero que um dia todos nós possamos responder sim, pastor. Eu já ajudei pelo menos uma pessoa a aceitar a Cristo como Salvador. Eu já ajudei uma pessoa a ser discipulada e passar pelo batismo. Uma das grandes sensações, das grandes alegrias, porque nós estamos falando de aflições e coisas difíceis que passamos em relação a esse mundo. Mas uma das coisas mais lindas que tem é quando você vê uma pessoa que você ajudou e discipulou e ganhou para Cristo. Você vê essa pessoa passando pelo batismo nas águas e passando a ser membro da igreja. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Que o Senhor te abençoe. Feche com a mensagem principal da lição dessa oportunidade. Prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Nesse contexto, isso tem mais a ver com quem prega do que com quem recebe e cumpre o teu ministério. Tá? Que Deus te abençoe. Fique em paz e que o Senhor derrame das ricas graças dele sobre você e sobre sua família. Se precisar, faça contato comigo. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos. A paz de Cristo.